Mi, Eu? estava esses dias, scrollando ali nas redes sociais e me deparei com um vídeo que me fez refletir com algo que muitas vezes eu paro para pensar e nunca chego a alguma conclusão. Não sei se tem uma conclusão, vamos ver se você me ajuda. Certo. Estava passando ali e uma história de uma moça que perdeu a memória e aí ela não lembra de ter casado com o marido. Parece a história lá do filme lá, né? Do Ah, Adam como se fosse a Sandler. primeira vez. Aham. Exatamente. E aí ela não lembrava dele e dos filhos também. Sendo assim, como ela não lembrava e não tinha essas memórias do porquê se apaixonou, porquê eles casaram, né? Todo esse afeto, todo esse amor, ela não conseguia amá-los. Uhum. E aí eu fiquei pensando, será que o amor então é uma coleção de memórias? O que você acha? Cara, temos muitas camadas aqui. É difícil porque, do ponto de vista científico, amor é químico, né, é uma reação Sim. neurológica ali. Nós temos o ponto de vista social do que o que a gente entende como amor e cada cultura vai ver isso de uma forma diferente. Mas eu acho que sim, tem muito a ver com memória quando se ama por muito tempo, né, porque a paixão, por exemplo, é exatamente o contrário, não é aquilo que você lembra da pessoa, o que você acha que a pessoa é. Aí você fica extremamente apaixonado, acha que Tipo a uma pessoa projeção, né? exatamente. E à medida que a pessoa vai mostrando, que você vai tendo memórias com aquela pessoa, você vai vendo que não está compatível. Falo: "Ué, mas eu tinha a ideia de que essa pessoa era muito engraçada e de repente eu tenho muitas memórias de que ela não é nem um pouco engraçada", aí você para de gostar. Agora o amor eu acho que sim, acho que quanto mais tempo você passa ali os perrengues com a pessoa, mais você consegue amar ela, porque mais você consegue mensurar na sua linha de vida que ela esteve ali nos momentos difíceis. Tá, então dentro dessas relações que acho que conseguem perdurar por muito tempo, acho que é muito difícil a gente não ter, né, uma projeção inicial nesse, acho que talvez nesse primeiro estágio que a gente chama de paixão e manter, né, essa chama acesa, acho que mais pensando também em relacionamento amoroso, assim, né? Uhum, E depois que começa a perceber durante o tempo, opa, aquela minha projeção não era a realidade sim. dos fatos, né? Essa pessoa é diferente ou tem algumas atitudes que não condizem com aquilo que eu imaginava. O que você acha que é um diferencial de você talvez, sei lá, refletir consigo mesmo e fazer a diferença de se manter nessa relação ao invés de dela terminar? Você descobrir que a pessoa é melhor que a versão que você criou dela. É, mas é uma carga muito difícil de colocar pro outro, né? Ah, não sei, mas eu penso assim, que tipo, projetei uma coisa e a pessoa mostra que ela é melhor do que aquilo. A minha projeção era falha. Mas não é talvez um ponto de vista se ela é melhor ou não? Talvez não seja a mudança desse ponto de vista não seja mais interno do que a pessoa realmente mudar? Não, no caso a pessoa não mudou, o que mudou foi que eu pensei uma coisa e ela se mostrou diferente daquilo. Mas aí tem mais a ver com ela tomando uma atitude diferente ou com eu mesmo mudando a minha percepção? Eu mesmo Sim, percebendo que eu estava viajando, estava achando uma coisa nada a ver. tá. Deixa eu piorar um pouquinho essa história, porque no meio disso tudo é uma coisa que Ah, me pegou muito, que às vezes eu pensava, mas estava meio engavetado. E aí veio o Ainda Estou Aqui, o personagem da Fernanda Montenegro. hum, E aí depois umas outras coisas que eu acabei vendo e dando uma olhada, uma conversada com algumas pessoas também, porque também tem um projeto que eu quero explorar um pouco sobre isso. uhum. Nessa primeira coisa que eu falei das memórias, nessa primeira história aí da esposa e tudo mais. A questão do Alzheimer. Então, tendo esse punhado de memórias sendo tão relevante para essa conexão de afeto, eu fico pensando, tipo, o que deve ser para uma pessoa assim, tá com Alzheimer? O que ela só tá sobrevivendo, ela continua vivendo, porque se ela não tem mais memórias daquilo que ela viveu,
qual que é o nível de existência dela, seja através de sofrimento, não sei qual que é a relação, porque talvez ela não esteja sofrendo porque ela não tem consciência, né, do que tá passando, mas, cara, sabe, eu fui pensando no Bruce Willis também, que tá com esclerose múltipla aí também, né, não consegue lembrar de, caramba, uma carreira brilhante, né, no cinema, e aí, como é que fica isso? Sabe, eu fico meio Não tô conseguindo ignorar indignado o pavão atrás de você. Tem um pavão atrás de mim, gente. Talvez ele tente achar atraente. E aí? Como é que Então, fica isso? pelo que eu sei, assim, um pouco que eu sei de Alzheimer, e sei muito pouco, é que dizem Cresceu? que a pessoa fica olhando, né? A pessoa começa a viver naquele tempo. Então, o sofrimento não vem da doença, o sofrimento vem da confusão de na cabeça dele eu tenho 12 anos, eu olho no espelho, é um cara de 60, né? E aí essa confusão de o que aconteceu é que é o que traz tanto sofrimento. Os familiares ficarem o tempo todo tentando desmentir a pessoa, e daí ela fica o tempo todo, não, você não tem 12 anos, você não tá na casa da sua mãe, você tem 60, eu sou seu filho. Diz que isso também acaba trazendo muito sofrimento. Então o sofrimento tá nesse lugar, né? Onde a pessoa fica lembrando daquele momento e ela não sabe o que aconteceu exatamente. Eu acho que essa é a parte mais, assim, complexa da doença, né? E eu acho que a parte mais difícil vai estar realmente pro parceiro que não tá com a doença. Porque daí você tem as memórias daquela pessoa que ela não é mais, né? Porque como o cérebro degenerou, ela não é mais aquela pessoa que você pode sentar, conversar, dar risada, né? Mas seria a família Tem toda, no caso, momentos. né? Mas eu falo do parceiro, assim, acho que Se for mais, nessa assim. relação. Tá. Eu acho que deve impactar mais, sabe? Porque, tipo, pai e mãe, a gente vai amar independente da circunstância. Agora, o parceiro, imagina aquilo que você mais gostava, que era sentar e assistir filme com a pessoa. Tipo, é impossível, ela não faz mais, né? Ela não conversa mais, você não consegue mais ter carinho, retorno. Então, fica as suas memórias sozinhas, assim, sabe? Tipo, viver um luto em vida. Eu acho meio triste. Que eu fico pensando também, muitas vezes, assim, relações que a gente tem durante a vida que, como a gente falou no começo, que a gente tem uma percepção diferente depois da pessoa também com quem a gente estava na situação, da situação em si, e depois que passa, essas pessoas parece que não valorizam tanto aquela situação, a relação como um todo também da forma como passou. Como que é isso pra você? Do tipo, isso te pega, assim, de repente você passou por um relacionamento, pode ser de amizade, alguma coisa, teve algum rompimento, ou uma pessoa, cada um foi para um lado, e aí parece que você dá um valor até maior para aquela relação e a pessoa, sabe, nem tanto. Isso é um negócio que pega para você ou tudo bem? Ah, pega, tipo, teve uma situação muito parecida com isso que eu vivi esses dias, assim, que, tipo, tinha um casal de pessoas que eram muito próximas, que eram inclusive padrinhos do nosso casamento e a gente era padrinho dos deles. Em algum momento essas pessoas se afastaram. E assim, eu não sei, como eu estava no meio da maternidade, eu não sei dizer o que aconteceu, por que aconteceu esse afastamento, mas se afastaram no nível, assim, de tipo, eles terem tido o filho deles, a gente não saber, tipo assim, eles, né, comemorarem aniversários, ele nunca mais falar com a gente, e aí eu trombei com eles numa loja, e foi muito estranho, tipo, ver aquelas pessoas que parecia que você tinha tanta intimidade, de repente com uma criança de tipo, né, 4, 5 anos, diante de você, que você não sabe nada sobre ela, e você tinha na sua cabeça que eram pessoas que você iria conviver muito perto, sabe? É uma sensação muito, muito estranha, assim, eu fiquei chateada porque eu sinto muito, assim, as pessoas, né? E aí dá a impressão que pra eles, tipo, tá tudo bem. E se é de repente, stalkear alguém, assim, ou ficar meio acompanhando a vida da pessoa, algumas publicações do tipo, sei lá, a gente teve uma vivência junto, de repente, como nessa história do casal aí. E aí cada um foi para um lado e tudo mais, e aí parece que sim, que acho que a gente tá nesse momento agora meio parecido com o Orkut, né, que todo mundo colecionava scraps, e aí depois leio, respondo e apago.
Aí agora também acho que tá um gerenciamento maior do feed do Instagram, né? Então, de repente, tava na relação um pouco mais próxima, cheio de foto, que não sei o quê. E aí depois, parece que deu uma acalmada aí, baixou a maré. E aí aquele monte de fotos daquelas atividades, daquelas situações que passavam juntos, foi tudo embora. É um negócio que de repente, não sei se você já passou, mas se hipoteticamente você passasse, te pegaria também? Você faz sentido a pessoa apagar as coisas? É. Poxa, eu já passei isso. Você já fez também? Já, mas por outros motivos, assim, ó. Mas peraí, como são outros motivos se você nem explicou os primeiro? Porque assim, já aconteceu, por exemplo, de eu ter vivido um relacionamento e aí a pessoa ter terminado comigo, a gente terminou tipo 3 dias. Faz muito tempo. 3 dias depois, Você a tá pessoa. Tô ótima. Nunca estive melhor. Eu vivi 3 anos junto com a pessoa, então era muita história. E aí, assim, em 3 dias ela apagou todas as minhas fotos, como se assim, ela tivesse sumido com as evidências de que algum dia ela tinha se relacionado comigo. Entendo exatamente o que você quer dizer. E aí eu fiquei assim, caraca, pareceu muito episódio do Black Mirror, que eles bloqueiam uma pessoa na vida real, né? Fica um chiado, assim. E eu falei, cara, é muito bizarro, porque, tipo, parece que você sumiu, você desapareceu. Tipo, como assim? Você apagou tudo, 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 sabe? Até fotos assim, que você estava com pessoas sociais, que tava todo mundo junto, não fazia sentido, sabe? Então eu fiquei muito chocada, é uma sensação horrorosa. Eu acho que, no mínimo, né, quando vocês sentirem vontade, necessidade de fazer isso, comunica a pessoa, fala que vai fazer isso e dê os motivos, pelo mínimo de consideração ao movimento, né? Depois a pessoa falou que era porque trazia muito sofrimento. As lembranças, eu falei assim, meu ovo, por que você não entra todo dia lá nos álbuns do Face? Eu ia perguntar se você acreditou e acho que esse seu comentário já responde a minha pergunta. Tipo, você não entra todo dia lá no Face pra ficar vendo o álbum, né? Enfim. Mas já aconteceu de eu apagar, né, assim, de alguma pessoa, também de algum relacionamento, porque tipo, tinha uma declaração que ali já não fazia mais sentido e que agora eu estava em outra relação, e aí tipo, nada a ver eu ficar uma declaração eterna ali numa postagem de um amor que eu já nem tenho mais. Foi só isso, assim, do resto. Não sei como eu faria hoje com meu marido, por exemplo, se a gente se separasse, como que seria, sabe? Mas é isso que eu ia perguntar. Então, tipo, teve uma relação muito significativa, que tem lá suas publicações, suas fotos e tudo mais. Essa relação termina, mas mesmo assim pode até ter terminado de uma forma saudável. Ok, cada um foi pro seu lado, mas ok, tudo bem. Aí depois entra num novo relacionamento. E aí tá lá, essas publicações. E aí, o que fazer com isso? Eu acho que num nível de maturidade, de inteligência, né, emocional... Mas aí você já tá pedindo muito, né? Mas tô falando, né, o ideal do ser humano, onde a gente é extremamente maduro, não tem por que apagar. Faz parte da sua história, aconteceu, tá lá. Até porque na linha cronológica dos fatos ela vai continuar existindo. Não quer dizer porque você não tá mais enxergando numa rede social que deixou de existir, né? Então eu acho que num lugar de maturidade a gente deveria deixar. Porém, né, como ainda estamos cheios de traumas e fazendo terapias, eu acho que dependendo do tom ainda precisa ser tirado. Você acha que você ficaria de boa se fosse o seu marido que tivesse uma relação anterior? Não, tanto que da dele eu pedi pra ele tirar também. Porque eram, tipo, declarações, assim, de amor eterno. Eu falei, pô, tá me coisa tirando, de vampiro, irmão? Né? Tá me tirando? Não tem condição, né? Mas é isso, assim. E aí eu acho que a gente tem que amadurecer, a gente ainda tem que crescer muito, né, pra se relacionar. A gente ainda coloca um peso muito desnecessário em tudo. O episódio de hoje parece uma entrevista, quase como uma pesquisa de campo, né? Aí tem um negócio também que às vezes me pega, que é um lance de gratidão também, que acho que extrapola esse tipo de relação amorosa. De repente teve uma relação assim de amizade mesmo, que teve uma conexão e tal, ou teve até algum gesto significativo que você fez para alguma pessoa e tudo mais, e aí, como você estava contando na outra história lá, com o casal, você passa um tempo, tromba na rua depois, a pessoa vira a cara como se, nossa, fosse um desafeto, você tivesse feito alguma coisa negativa para ela. Cara,
Acho que não assim que precisa estender um tapete vermelho ou precisa ter um Uma negócio cordialidade, né? meio Pequeno Príncipe. Tu és eternamente responsável. Acho que aí já é demais, tá? E também, pô, gratidão eterna. Não, não, gente. Também Oba, não, oba. mas é um negócio assim, tipo, pô, sabe, pô, uma relação assim que tá tudo bem, ok. Eu não entendo a quantidade de vezes que isso acontece, do porquê Eu as sei, pessoas não conseguem. eu Você sei. consegue? Ah, então por favor, me explica. Eu E antes s- disso, passa o café, por favor. Você Eu colocou sei longe? muito bem. É que eu tava tentando monopolizar aqui, Aham. não tive sucesso. Eu sei exatamente o que acontece. É assim, ó, a pessoa está dentro de uma relação e ela não está satisfeita, né? Alguma coisa ali deixou ela chateada. Ao invés de ela resolver a relação, ela termina antes de resolver, que isso também é uma coisa que falta maturidade da nossa parte. Mas isso só amorosa ou amizade também? Amizade também, tudo. Acho que é uma questão assim, de comportamento humano. Rapaz. E aí ela sai e começa a contar para Tem todas as açúcar? pessoas, aqui ó, começa a contar para todas as pessoas Açúcar. sustentabilidade. Ela começa a contar para todas as pessoas como que foi essa relação, o que estava pegando. E as pessoas que só têm a versão dela Tô entendendo. começam a pilhar. Meu Deus, você foi, mas aquela pessoa foi horrorosa, foi um monstro, ela judiou muito de você, como é Aquele que você viés de aguentou? afirmação, né? De confirmação e De tal. confirmação. E as pessoas têm que entender que todas as histórias têm dois lados, mas é aquela famosa frase: se a pessoa aceitou o primeiro lado, é porque ela não está interessada na sua versão, ela quer só realmente puxar o saco da outra pessoa, quer agradar a outra pessoa por amizade, por carinho. E aí essa pessoa vai intensificando aquilo que era só uma tristeza, começa a virar uma raiva. Nossa, mas eu aguentei mais do que eu imaginei mesmo. Que pessoa horrorosa, que escroto, que ser humano horrível. E aí, quando ela tromba você, ela não tá mais trombando você do momento em que vocês interromperam a relação, estava tudo mais ou menos ok. Tá tomando a realidade. Ela tá trombando, não, ela tá trombando você na versão de todas as outras pessoas que amam ela, que odeiam você e que te convenceram ela que você é um ser humano horrível. Ela acreditou naquela própria realidade que ela inventou ali, né? Exatamente. E aí ela vai pra cima, ela te odeia e nada do que você falar vai fazer mudar isso. Só que é engraçado que é lógico que a gente tem relacionamentos tóxicos, o tempo todo a gente vive isso. A gente também é tóxico, é muito difícil a gente contar que a gente foi tóxico. Bom esse café, viu? Ah, obrigada. Minha mãe que fez. Que bom. E aí a gente é tóxico, a gente não fala que a gente foi tóxico, a gente não fala às vezes que a gente foi escroto, a gente só conta a nossa parte do dói da história. E aí nas situações em que realmente a gente tem um problema sério, por exemplo, de homens que agridem mulheres, aí parece que é tão difícil para essa mulher sair desse lugar, é tão difícil para ela, né, virar a página dessa relação e etc. E aí às vezes em relações que não chegaram a agressões físicas nem verbais, o peso fica muito grande, sabe? É muito estranho, parece que quanto mais a pessoa sofre, que ela realmente teria pauta, aí ela relativiza. Ah não, mas eu também, eu também não fui fácil. É muito doido esse processo, assim, eu não entendo muito bem o que acontece na nossa cabeça, sabe? Mas a gente tem que começar a tipo, ser maduro, cara. Acho que hoje o tema é esse. Vamos ser maduro, né? Como pessoas maduras fazem? Elas resolvem, elas falam, elas não esperam a coisa eclodir, elas não esperam o vulcão entrar em erupção. Elas comunicam. Tá. Então, você acha que nesse lance de comunicação, que eu sou completamente a favor também, mas assim, casos e casos. Tem, acho que situações que, por exemplo, que eu já passei que teve um acontecimento que, putz, cara, eu tentei, eu falei de várias formas, até porque acho que tem um limite bem cinzento ali, né, do até onde você pode se intrometer na vida do outro, de repente do tamanho de conexão, de abertura que se tem para falar ou fazer alguma coisa, e a pessoa está disposta ou não a melhorar. Ou, de repente, se a sua perspectiva do que é melhorar e para ela não, quer seguir para outro caminho, beleza. E, de repente, pode ter um acontecimento chave ali que fala, não, cara, para mim não deu, e a pessoa não ter percebido isso. E aí, esse lance do comunicar, eu acho que fica meio, cara, para mim deu, e acho que, de repente, talvez o comunicar possa criar uma situação de um pedido de desculpa que mantém uma relação
ali meio tóxica ainda, porque sabe que a pessoa se faz de vítima e nossa, e vai alimentando isso qualquer tipo de relação. Mas ao mesmo tempo, acho que sim, tem algumas situações que, mesmo em amizade, tipo, fala, cara, não tá dando certo. Sabe? Vamos dar uma respirada e tal, de repente a gente se encontra numa outra situação e tal. Você acha que de repente, mesmo em situação de amizade, vale ter um comunicado, ter situações que valem uma comunicação mais assertiva nesse sentido de tipo, precisamos dar uma afastada? Eu acho que dentro, assim, de tudo que eu tenho aprendido sobre o comportamento humano, né, e principalmente, assim, das nossas falhas, eu acho que independente de você considerar ou não a pessoa, de você querer ou não manter a relação com a pessoa, a gente deveria comunicar em todas as situações. Todas? Porque é uma coisa sobre a gente, é sobre a gente, não é sobre o outro. Ah, é porque daí o outro vai entrar no drama. Aí você também vai falar, não quero, não tô Então, mas se é disposto. sobre a gente e se tá definido pra gente, por exemplo, aconteceu alguma coisa, eu sei que, não, pra mim não dá e já, putz, cara, vou cair fora. Se é sobre a gente, não é sobre o outro, será que... Mas você não sente que, tipo, é quase como se você decretasse, tipo assim, é um, um anúncio oficial? Estou falando oficialmente, não gostei, você foi moleque, não quero mais saber de nada, tchau. Do que a gente simplesmente se silenciar e afastar? Até porque a gente dá a oportunidade para o outro começar a pensar, porque se todo mundo fizesse isso com essas pessoas, ela fala assim, caralho, todo mundo tá falando que eu sou escroto, talvez seja a hora de reavaliar. E talvez a pessoa sendo escrota, porque ninguém tá falando o quão escrota ela é, as pessoas só se afastam. Tá, mas eu acho que de repente vai muito no lance da sua reação. Então, por exemplo, se aconteceu algo, eu fiquei puto, nossa, eu vou falar. Se de repente aconteceu um negócio que tipo, ai, cara, Se putz, decepcionou. exatamente, me decepcionei, me deprimi, ó, não tô nem com vontade de falar de É. novo sobre isso, porque está acontecendo Ah, de não, aí também é novo. É complicado. esse ponto. Sim. E outra, a gente tem que pensar sempre no nosso limite, aquilo que é confortável pra gente. Por que eu vou forçar um negócio que não tá legal? É, Oba, bom. faz sentido. Não é? A gente tem que também respeitar o nosso limite. Então, tipo, se pro meu limite é interessante eu deixar quieto, velho, paciência, entendeu? Entendi. National Geographic. Eu tive uma ideia do caralho agora.